Agora nós vamos falar sobre o trânsito, né, de partículas através da membrana plasmática, porém por meio de vesículas, tá certo? Então, o que seria isso? Quando um organismo, uma partícula alimentar maior vai entrar na célula, o que vai acontecer? A célula, ela vai, por exemplo, aqui vai chegando um concentrado de nutrientes, né? Quando é grande, que não consegue entrar pelas proteínas que eu acabei de explicar, a célula ela vai criar um processo aqui chamado de invaginação. Essa invaginação depois vai se fechando, forma-se uma vesícula, tá bom? Então, esse processo aqui chamado de endocitose é dividido em fagocitose e pinocitose. A pinocitose é com líquidos mais fáceis, tá certo? Já a fagocitose, eu vou dar um exemplo no final para vocês, é um processo mais complicado, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um vídeo depois. A célula, ela também possui, tá bom? Algumas junções, tá certo? Por exemplo, vai ter as junções de oclusão. O que seriam junções de oclusão? Seriam junções ocludentes, ou seja, junções que juntam, tá certo? As células, que não permitem que estas células se separem. Tá vendo aqui esse exemplo que eu estou com o mouse, ó? Já as junções aderentes, né? Vai ser a mesma semelhança das junções de oclusão. Outros são os desmossomos. O que acontece com os desmossomos? Um exemplo é lá nos músculos da gente. Os nossos músculos possuem desmossomos, que são entradas de uma célula para outra, porém não existe troca de material, é simplesmente para grudar uma na outra como um velcro. Outra junção que existe é a junção comunicante, tá bom? O que seria a junção comunicante? Na junção comunicante existe trânsito, tá certo? De nutrientes tanto dessa célula como para essa outra aqui. Um exemplo vai passar glicose, água, íons, tá entendendo? Então vai ter um trânsito ali, tá certo? Aqui eu vou falar para vocês um exemplo, tá bom? De outra especialidade das células, que são as microvilosidades. Por exemplo, lá no nosso intestino, se a gente pegar uma célulazinha de lá, a gente vai ver que ela tem umas vilosidades, como uns pelos alongados, que faz o quê? Faz com que essas células captem mais nutrientes. Então, é como se fosse uma maneira de espaçar mais o campo de absorção que elas possuem. Bom? E o outro exemplo são os plasmodesmos nos vegetais. Só existe nos vegetais. O que seria isso? Esses plasmodesmos, eles são como que conexões entre os vegetais, certo? Outra característica muito importante que vai existir vai ser o quê? A parede celular. Então, por exemplo, as células vegetais, aqui são duas células vegetais. Vamos supor que elas são como baús, que a parede celular é como um baú que guarda a célula dentro. Então, o que vai acontecer? Essa parede celular ela é composta de celulose. Celulose é justamente aquele que faz o papel, que o nosso organismo não digere. Se você comer uma parte que tem a celulose de uma planta, o seu organismo não digere. Nem mesmo as vacas digerem, tá certo? Por exemplo, a vaca come um capim, ela não digere a celulose que existe no capim. Quem vai digerir a celulose que existe no capim dela são os micro-organismos que existem dentro do intestino dela, tá certo? Então, ela é bem rígida, né? E qual a função dela? É de suporte, né? De suportar o material biológico lá, celular. Limiar de volume, o que significa isso? É limitar o volume de líquido dentro, tá certo? Esse volume é organizado e limitado. E também uma barreira contra micro-organismos. Outro tipo de barreira celular é a parede celular das bactérias. Então, as bactérias, elas possuem uma parede celular chamada peptidoglicano. Essa parede celular, gente, é o que confere rigidez a essas bactérias. Por exemplo, se você pegar água sanitária e passar num canto, né? O que vai acontecer? A água sanitária vai romper a parede celular da bactéria e vai matar ela. Tá certo?
Por exemplo, se você só que tem bactéria que não morre com sabão, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Essas bactérias são chamadas bactérias gram-negativas, são muito potentes, só morrem com antibióticos, tá certo? Então, tá aqui, ó, um exemplo. Isso aqui é coisa do ensino do terceiro ano, vocês não precisam entender agora, tá bom? Então, nas células também vai existir, gente, aqui eu fiz uma ilustraçãozinha, o glicocálix, certo? O que seria isso? Imagina aqui a membrana plasmática, né, ó. Aí aqui, ó, vai existir esses segmentos da membrana plasmática que seriam o quê? São segmentos que têm afinidade, por exemplo, com bactérias, com hormônios, com enzimas. Se um vírus chegar na nossa célula, ele não vai entrar em qualquer canto aleatório. Se um vírus chegar na nossa célula, ele tem que ter o receptor, certo? Para poder penetrar na célula. Então, vai ser onde é que será esse receptor? Vai ser no glicocálix. Eu agradeço a todos e abaixo está mais alguns vídeos, certo?